Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos a este canal. Bom, neste vídeo vamos ver um pouquinho sobre o Tabernáculo de Moisés, o Templo de Salomão, a casa que somos nós. Bom, vou colocar umas imagens aí para vocês vendo enquanto eu vou falando para ficar melhor a compreensão. Então, primeiro começando pelo Tabernáculo de Moisés, eu vou falar apenas da parte que dá para nós vermos. Não vou entrar em detalhe o que tem dentro sobre muitos detalhes. Essa parte que nós conseguimos ver. Aí vemos o tabernáculo, a parte do pátio, tem a bacia de bronze e o altar do holocausto. O outro tabernáculo, que é o santo lugar, dentro do santo lugar tem o santo dos santos, onde ficava a arca da aliança. Agora, o que muitos não sabem dentro da religião é que o Templo de Salomão foi uma réplica desse tabernáculo. Olha só agora o Templo de Salomão. O Templo de Salomão tendo também aí a bacia de bronze, o altar do holocausto, onde eram feitos os sacrifícios, grande pátio. Aí tinha também o pátio das mulheres, tinha a parte onde os gentios podiam ficar e tinha a parte onde eles não poderiam entrar. Essa casinha aí no meio é a casinha onde é o santo lugar, onde somente os sacerdotes podiam entrar. Nem Jesus ele entrou nesse lugar. E ali ficava o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. No Templo de Salomão havia também algumas repartições onde ficava a Casa do Tesouro, onde se levava os dízimos. Os dízimos, eles ficavam nessas repartições que eram como celeiros, porque os dízimos eram alimentos, então eles ficavam nessas repartições. Bom, o Templo de Salomão, na verdade, quando Deus mandou construir, quando a descendência de Davi que ergueria o templo, ele não estava se referindo de Salomão, mas sim de Jesus. Mas Salomão constrói o templo. Por causa da oração de Salomão, então Deus aprova o templo apenas para fazer sacrifícios e para orações. Como podemos ver em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos do 12 ao 15. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então olha só, Deus ele aprovou o templo apenas para oração e o sacrifício. A oração, por esse motivo, o povo ia até o Templo de Salomão, ia até o templo, eles frequentavam o templo para fazer orações e também era feita os sacrifícios ali. Também ficavam no templo o tanque de Siloé, onde eles eram batizados nas águas. Os cultos também eram feitos no templo, aqueles cultos que seriam as festas fixas. As festas fixas eram um culto dos judeus que eles faziam no Templo de Salomão. Ou seja, nessa época o povo ele não tinha um livre acesso a Deus, eles tinham que ir até o templo para orar e Deus ouvir a oração. O povo, os israelitas, os judeus, eles não tinham livre acesso ao Criador, a Deus. Depois que Jesus morreu na cruz, então o homem passou a ter um livre acesso para com Deus através do sangue de Cristo, através do sacrifício de Jesus na cruz. Então o culto se passou a ser o próprio homem. Onde vemos em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a partir de então, o culto racional a Deus é o nosso corpo que é oferecido em sacrifício vivo ao Senhor, ou seja, devemos viver para Deus. Muitos religiosos utilizam da passagem onde diz que eles
perseveravam unânimes no templo, para justificar as igrejas de hoje. Mas aquela passagem é bem clara. Pedro e alguns outros apóstolos, eles perseveravam unânimes no templo todos os dias para tirar as pessoas do templo e chamar elas para a reunião que eles estavam fazendo nas casas. Mas como assim? É porque a reunião que acontecia nas casas começou a mudar, não havia mais necessidade do templo. Olha só o que diz lá em Atos 13, versículos 14 ao 16. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se depois da leitura da lei e dos profetas. Os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão um sinal de silêncio, disse: varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouve. Então esse momento é o momento em que Paulo ele foi até a sinagoga falar para os irmãos num sábado, porque a palavra era lida nas sinagogas. Os cultos aconteciam no templo, mas a palavra se lia nas sinagogas. Ou seja, no tempo de Moisés, do tabernáculo, não havia palavra, porque quem começou a escrever, quem escreveu o Pentateuco foi Moisés. Então depois, com o tempo, os fariseus, depois eles começaram a ensinar o povo nas sinagogas. Então a palavra era lida nas sinagogas e os cultos, que eram as festas fixas, eram realizadas no templo. Nesse momento, Paulo, então, ele vai falar para aquele povo sobre Moisés e tudo o que aconteceu até aquele momento e vai falar sobre Jesus. Ele, então, vai introduzir o ensino de Jesus nesse meio. Mas o que Paulo ele vai começar a ensinar? Ele vai começar a ensinar ao contrário da lei, que eles não precisavam mais cultuar segundo os modelos da lei de Moisés, como vemos em Atos, capítulo 18, versículos 12 e 13. Quando, porém, Galio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ou seja, então como era naquele momento, depois que o templo ele perdeu a validade? Atos capítulo 28, versículos 30 e 31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, depois da cruz de Cristo, o templo passa a ser o homem. Nós somos o tabernáculo do Espírito Santo, nós somos a casa de Deus. Por esse motivo, Jesus não ensinou construir templos para ir adorar a Deus, para ir cultuar ao Senhor, porque nós agora somos o culto vivo e racional ao Senhor. Nós devemos viver para Ele. Por isso, eles se reuniam nas casas, eles ensinavam sobre Jesus às pessoas. Romanos 16, versículo 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia vos saudam. No Senhor muitos vos saudam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Colossenses 4,15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Filemão capítulo 1, versículo 2. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Vimos aí então que a reunião era feita nas casas agora, não era mais em templos. Vamos ver lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 4 e 5. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? É porque naquele momento as pessoas começavam a aprender sobre Jesus e quando eles tinham conhecimento pleno de Cristo, eles começavam então a abrir as suas casas para receberem pessoas para aprenderem mais de Cristo. E eles precisavam ser pessoas que cuidavam bem da sua casa, da sua família, porque esse agora era o modelo da igreja. Quanto mais ela aprendia, conforme ela ia aprendendo a palavra, quando se tornava mais velho, que seria o presbítero. Presbítero na tradução é ancião, essa pessoa se tornava ancião. Ao contrário do que o sistema religioso ele prega hoje, como presbítero como um cargo, como um título, o que não é verdade. Em Timóteo 3 ainda, olha os versículos 14 e 15.
Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fiquei ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Vamos ver agora em Hebreus, capítulo 3, versículos 2 e 3. O qual é fiel aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Então olha só, a casa de Deus antigamente era de Moisés, que se tornou o templo. Aquela era a casa de Deus no Velho Testamento, antes da cruz de Cristo. Cristo, numa glória muito maior do que a de Moisés, estabeleceu outra casa. Qual casa foi essa? Vemos ainda em Hebreus 3, lá no versículo 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Olha só, então a casa de Deus agora, a casa que Cristo estabeleceu, somos nós. Nós agora somos a casa de Cristo, a casa de Deus. Então olha só, o sistema religioso ensina um evangelho totalmente diferente das escrituras. Eles querem ir à igreja, eles não querem ser a igreja, porque a igreja somos nós. Eles vão até a igreja, eles celebram um culto nessa igreja, que é um templo. Mas nós somos esse culto, nós somos um culto vivo a Deus. Eles celebram o culto na igreja deles, mas como vimos, nós agora somos o culto, nós somos a igreja, a casa de Deus. O que aconteceu então com esse modelo de igreja do sistema religioso? O que eles fizeram foi, na verdade, pegar a sinagoga onde se lia a palavra de Moisés, a palavra do Velho Testamento, e pegar o templo de Salomão e fundir um no outro. Eles então fundiram a sinagoga com o templo de Salomão e criaram a igreja atual, que eles colocaram o nome de igreja. A própria Escritura diz que Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas num templo estabelecido por Cristo, que somos nós. Então nós devemos ensinar o Evangelho de Cristo, as doutrinas de Cristo, devemos ensinar as pessoas a se tornarem mais parecidas com Cristo. Só que a igreja, o sistema religioso, ele impede esse Evangelho de expandir, porque eles querem que as pessoas se reúnam em um templo e ali ficam submetidas a uma autoridade que eles delegam como pastor. Mas o pastor da igreja de Cristo é Cristo, Cristo é o cabeça, onde nós agora somos um culto vivo para Deus, que nós temos que viver para Deus, abandonar as práticas do pecado e viver em espírito, e ensinar todas as pessoas a viverem da mesma maneira, seguindo o modelo de Cristo e assim ensinando uns aos outros, fazendo reuniões em casas e ensinando aos outros, ensinando a nossa família a ter esse modelo de Cristo. Mas esse modelo é impedido de crescer por causa dos religiosos que estão presos no modelo antigo, no modelo de Moisés, e eles pregam um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo, é um evangelho totalmente diferente da Escritura. É só ler, é só estudar que vemos que é um evangelho totalmente diferente do que está nas Escrituras. Bom, eu espero que você estude sobre o Templo de Salomão, estude sobre todos os detalhes do Tabernáculo de Moisés. É muito interessante saber dessas coisas, pois as pessoas são enganadas porque não estudam, por falta de conhecimento. Então esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like e não esqueça de compartilhar para mais gente saber da verdade. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos que vão ficar mais interessantes. Bom, eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Até lá!